Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Abra o seu coração, uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pecadores, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo senão o sírio Naamã. A essas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, Santo Agostinho de Hipona dizia: Eu tenho medo da graça que passa. O evangelho de hoje, no versículo 30, o evangelista Lucas diz: Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Não existe pior desgraça do que essa. As pessoas não gostam de ouvir a palavra desgraça, né? Eles acham que, sei lá, é um sinal de mau agouro. Isso é uma grande superstição. Pessoas que acreditam em mau agouro, essas coisas, são pessoas supersticiosas, que não acreditam em Deus, que acreditam em superstições. Mas o que significa a palavra desgraça? A palavra desgraça significa ausência da graça. Desiludido, que não está iludido, que sabe a verdade. Desencontrado, que se perdeu, que não foi encontrado. Desgraça, ausência da graça. O prefixo de significa negação, ausência da graça. A maior desgraça é a que acontece aqui, em Lucas, capítulo 4, versículo 30. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Mas por que eu digo que essa é a maior de todas as desgraças? Porque Jesus é a graça. E se Jesus se retira,
Aí está a desgraça. A desgraça é a ausência de Deus. A desgraça é a ausência de Jesus. E por que Jesus se retira? Acontece que Jesus estava pregando na sua cidade natal. Para aquelas pessoas que haviam crescido com ele, para pessoas que o conheciam desde a infância, pessoas que o haviam visto bebê, menino, adolescente, jovem, pessoas que o conheciam às vezes há 30 anos, mas que viveram 30 anos ao lado de Jesus sem saber quem Jesus é. E aqui Jesus, por misericórdia, querendo derramar a sua graça sobre aqueles homens de Nazaré, toma na mão o livro do profeta Isaías e mostra para ele que aquela profecia de Isaías se cumpria plenamente na pessoa de Jesus. Mas eles fecham o coração e dizem: isso não é possível. Eu sei quem é esse homem. Ele é filho de José. Ele cresceu entre nós. Seus parentes são fulano e ciclano. Ele está louco. Eles se fecham à graça por orgulho, por soberba. A soberba faz com que o coração deles se feche à graça de Deus. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, São Pedro vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Jesus, percebendo o fechamento do coração deles, dizia: é verdade, um profeta não é aceito na sua pátria. Tanto que Eliseu vai socorrer a viúva de Sarepta, que era uma pagã. Tanto que o sírio Naamã é curado por Elias. Haviam vários leprosos em Israel que não foram curados pelo profeta, mas o estrangeiro foi curado, porque o profeta não é aceito na sua pátria. Eles ficam ofendidos com a palavra de Jesus e decidem assassinar a Jesus. Olha que coisa terrível. Eles tomam Jesus, levam para o alto monte, queriam precipitar Jesus do penhasco para matar Jesus. E aí vem Jesus e passa por meio deles e se retira. Versículo 30. Ele, porém, passou por entre eles e se retirou. Queridos, por quantas vezes Jesus passou pela sua vida e se retirou? Por quantas vezes Deus mostrou para você a sua vontade? Deus revelou a você a sua graça. Deus se mostrou a você por palavras, por sinais, pela Sagrada Escritura, pela boca de um pregador. Você se fechou à graça de Deus. Sabe aqueles pecados que você comete sabendo que é pecado, mas mesmo assim você se comete? Nesse momento Jesus se retira da sua alma. Em Apocalipse, Jesus diz que ou frio ou quente, jaz que és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é essa mornidão? A mornidão espiritual é a tibieza. E a tibieza é caracterizada por aquele que não luta para não pecar. É aquele que comete pecados veniais sem se preocupar, falando: é apenas uma mentirinha, é apenas uma gula, é apenas uma preguiça, é apenas uma maledicência, é apenas uma mentira. Ele não se importa, não tem escrúpulo algum de cometer pecados veniais. E assim, cometendo pecados veniais sem lutar, sem combater, ele vai a cada vez se afastando mais de Jesus e vai ficando morno. Por que morno? Porque ele não chega a cometer um pecado mortal. Ele não está completamente afastado da graça de Deus. Não cometeu um pecado mortal. Mas ele ainda está longe de buscar a santidade. Ou seja, ele não é frio nem quente, ele é morno. Ana Catarina Emmerich, a beata Ana Catarina Emmerich, que foi uma mística, uma religiosa agostiniana mística, que via, Jesus aparecia para ela e mostrava toda a sua vida. Ela teve a graça de ver toda a infância, a vida adulta, a pregação, a paixão de Jesus. As visões de Ana Catarina Emmerich foram nas visões de Ana Catarina Emmerich que ela registrou no livro chamado Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Através dessas visões e desse livro que o Mel Gibson fez aquele filme tão famoso, A Paixão de Cristo, baseado no livro de Ana Catarina Emmerich. Ao comentar sobre a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, em que Jesus dizia: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. A gente sempre pensa que Jesus se referia à dor, ao sofrimento da paixão. Mas não. Jesus revelou a Ana Catarina Emmerich
que o que fazia com que ele rezasse ao Pai pedindo que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice, eram as almas tíbias, eram as almas mornas. Tanto que ele vai falar com os apóstolos, os encontra dormindo e fala: não pudeste vigiar uma hora comigo, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque Jesus se incomoda com os apóstolos estarem dormindo? Porque os apóstolos não fizeram força alguma para ficar acordados e rezar com Jesus. Não fizeram força alguma. Sentiram vontade de dormir e dormiram. Esse é o símbolo da tibieza. Símbolo da tibieza. Se você for tíbio, se você não lutar pela santidade para ser quente, Jesus vai se retirar da sua alma. Jesus vai se retirar da sua vida. Como aquele se retira dos moradores de Nazaré. Em Lucas, capítulo 4, versículo 30. Essa é a maior de todas as desgraças. Porque se a gente apaga a luz, o quarto fica em trevas totais. Se Jesus se retira da vida da pessoa, a vida da pessoa vai ladeira abaixo. Porque sem Jesus a gente não pode nada. Como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto, meus irmãos, ao meditar esse evangelho, eu quero te convidar a lutar, a combater. Joel capítulo 4, versículo 10 diz: mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Luta contra o teu pecado. Não se permita pecar. Não seja morno, mas seja quente. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que se nós escolhermos um vício para combatê-lo, durante um ano, logo seremos santos. Hoje, estamos no início do mês de setembro. Hoje é dia 4 de setembro, a primeira semana útil de setembro. Primeiro dia útil, de setembro. Escolha um vício. Gula, preguiça, vaidade. Escolha um vício e combate esse vício. Luta contra esse vício. Até o próximo dia 4 de setembro de 2024. Luta contra esse vício. Depois, em 2024, você já vai ter vencido esse vício com a graça de Deus. E aí você vai escolher um outro vício para combater. Até que no final da sua vida você possa rezar como São Paulo, dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Não permita que Jesus se afaste da sua vida, mas reza como São Pio de Pietrelcina, dizendo: fica comigo, Senhor, fica comigo, meu grande amigo. Dizendo, como os discípulos de Emaús: Senhor, fica conosco, já é tarde e o dia declina. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.